Pois bem, bebezinhos, ele já está aqui conosco, uma honra enorme recebermos alguém do garbo, né? E da elegância do Coronel Cláudio Moreira Bento, historiador, memorialista, jornalista e pensador militar, sabe tudo e mais um pouco sobre história de Resende, história de uma maneira geral, é escritor também, porque trouxe lista ali de livros que escreveu, parece que tem um recém-lançado, tem muita coisa para a gente conversar. Deixa eu dar boa noite primeiro para o Coronel Bento aqui, que está com a gente. Primeiro, Coronel, eu queria pedir desculpas ao senhor por te expor a uma mesa com tamanha ignorância diante do seu conhecimento, da sua inteligência, da sua sabedoria. Diante do seu intelecto. Não é verdade? Mas dizem que os opostos se atraem, Coronel. O senhor vai dar um tapa de inteligência na nossa cara, que é o que nós precisamos tomar aqui diariamente. Boa noite. De sabedoria, isso mesmo. Né? Boa noite, Coronel. Seja bem-vindo. É uma satisfação estar aqui na RL FM para dar essa entrevista sobre Resende. Isso é bom. Eu sou especialista. E também da AMAN, eu sou o maior historiador da AMAN até o presente. Acho que até de Resende também, como os senhores vão ver pela minha exposição. Coronel Bento, o senhor é daqui? De Resende? Eu sou gaúcho, mas moro aqui, sou cidadão resendense. Moro aqui desde 1978. E veio para servir o Exército? Ou para trabalhar aqui? Como é que é a história? Trabalhar como instrutor de História Militar na AMAN. E fiquei por aqui. 45 anos já, hein? Como? 45 anos já. 45 anos que eu moro em Resende. Me considero residência de coração. De coração e de muito mais do que muito residência também. Coronel, o senhor conhece aquela biblioteca de Cois Salteado já? A biblioteca lá da AMAN, o senhor conhece aquela biblioteca? Tudo. Quando eu era garoto... Está cheio de livro mesmo lá. Quando eu era garoto, a gente não tinha internet ainda, né? A gente ia buscar o conhecimento e para montar um trabalho para a escola, a gente ia de manhã sempre para biblioteca lá da AMAN, era muito legal. É uma maravilha. Maravilhosa. Eu lembro que quem tomava conta lá, pelo menos no horário que a gente ia, era o subtenente Medeiros, Francisco Medeiros, que também já deve ter passado de subtenente e também já tá aposentado, já de boa, lá voltou pro sul. Mas, Coronel Bento, como é que é a história do senhor, esse interesse, a história pelo interesse da história? Como é que começa na sua vida? É uma vocação que despertou aos 8 anos. Eu sou natural de Canguçu, Rio Grande do Sul. E o meu pai era tabelião e tinha uma biblioteca. E eu lá, aos 8 anos, deparei com o livro O Espírito das Armas Brasileiras. E aquela ilustração me seduziu. Menino, depois começo a assistir a aula do tiro de guerra. Aí digo, vou ser soldado. E sou há muitos bastante anos. E aí, o senhor vem para Resende, começa a trabalhar aqui também. A sua função ali seria o quê? Organizar alguma situação? Ser instrutor de História Militar Terrestre do Brasil. Para quem não entende nada de exército, Coronel, assim como nós, o que o senhor atuaria ali? É uma modalidade que eu ensinava, História Militar Crítica, diferente da história descritiva. A história descritiva dá o conhecimento, e a história descritiva, a história crítica da sabedoria militar, que é fundamental para o militar, quando estiver num campo de combate, saber se conduzir. Então, só o conhecimento não é fundamental. É isso que eu procurava transmitir aos cadetes das bases, para que um dia ele se ensinasse a se ensinar. E se, vamos dizer, se recebesse o comando de uma guerra, ele saber se conduzir. Que coisa. Isso é muito legal. Assim, eu não sei direito, já escutei de muita gente, há rumores que o Lamarca, ele passou aqui pela AMAN, isso é verdade? É verdade. Lamarca passou pela AMAN, estudou aqui, e quando servia em São Paulo, ele resolveu assaltar um quartel, 4º RI,
lá de São Paulo, roubar as armas. Saiu pelo Brasil afora como comunista, até que foi caçado e morto, né? E por que, assim, ele assaltou, roubou as armas? No ponto de vista do senhor, por que o pessoal, assim, pelo menos fizeram um filme dele endeusando Lamarca, já que ele passou, enfim, assaltou, virou comunista, fez coisas tão boas, né? Tão Isso legais é ponto assim. de vista. É ponto de vista. Ponto de vista, que eu não concordo. Meu ponto de vista é que ele foi Foi um desertor, rebelde, né? Um rebelde um desertor. rebelde comunista que contraria a maioria da tradição brasileira do exército. É isso aí. Então, cada um pode escrever. Não estão no Rio terminando com tudo que é estátua. Isso é verdade, E vão né? querer tirar a estátua de Duque de Caxias. Enfim, É um esses pecado absurdos. isso. É absurdo, é absurdo. E não tem como fazer nada com isso, né? Hein? Tem como fazer nada para mudar isso? Eu não sei como é que vão fazer. Eu não posso fazer nada, a não ser ser o biógrafo do Duque de Caxias, o maior biógrafo, né? O último livro meu sobre Caxias foi o Exército que mandou publicar como contribuição do Exército aos festejos do Bicentenário. E também sou o biógrafo de todos esses chefes militares mais notáveis, como líderes de combate e de batalha, Osório, Sampaio, o Malé, enfim, os patronos das forças, das armas do Exército. Como é que cabe tanta coisa na cabeça, hein, coronel? Hein? Como é que cabe tanta coisa na sua Cabe cabeça? na ser vocação. Uhum. Quer ver ficar feliz, acordar de manhã e começar a escrever. Agora eu estou fazendo livros sobre Resende. Tem uma porção já que está eu estou na era digital, escrevendo livros e colocando Disponibilizando para as pessoas na internet. por exemplo, aqui, para vocês terem uma ideia, o que eu tenho na internet, no meu site sobre Resende. Eu sou fundador da Academia de História Resendense de História e da de Itatiaia também. Então, livros de Resende que eu escrevi. Resende na história militar. Atuação minha na pesquisa e divulgação da história de Resende e Itatiaia. É um livro que está na internet. A Revolução de 1842 no Vale do Paraíba. Projeção da comunidade da AMAN na comunidade resendense. Os puris, os primeiros habitantes de Resende, chamava naquela época Timburibá. Era o nome primitivo de Resende, que era uma árvore que existia lá no alto do espaço, né, e ali que eles faziam os seus ritos. Né? A coluna Tenente Coronel Peame, da Nestor Contreira Rodrigues. Era um gaúcho que se estabeleceu aqui na Revolução de 30. Ele foi para Minas com uma coluna, voltou, enfim, tomou posse de Resende. Depois resolveu ser integralista. Toda essa serra aí estava de uniforme integralista. No fim, ele ficou aqui, foi e tal. Aí voltou para o Sul. Tinha curso na Europa, né? E lá no Sul foi morrer em Pelotas de uma queda no banheiro. Olha. Outro é Conde de Resende, o criador de Resende e fundador do ensino militar acadêmico nas Américas e do ensino superior civil no Brasil. E fundador da própria AMAN. A primeira escola militar, a AMAN se origina dele, foi fundada por ele. Ô, coronel, só dá uma pausinha, só pra gente pegar esse gancho. Por que a AMAN vem para Resende? Como é que é a história? Por que escolheu aqui? Foi uma escolha geopolítica. O capitão ajudante do Marechal José Pessoa
era geopolítico. Então saíram à procura do lugar. Ele chegou à conclusão que o melhor lugar seria entre as duas capitais maiores e com um porto marítimo na frente. E atrás Minas Gerais, todo o Brasil. Enfim, é isso aí a ideia geopolítica. Então é questão de localização mesmo. É questão geopolítica. Como Resende já foi uma vez procurar transformar no Estado e Resende ser a capital desse Estado, tendo por porto Angra dos Reis, que era onde a produção de café era exportada, transportava em lombo de mula através da serra e Olha só. colocar lá. Mas E acabou não muitos gaúchos acontecendo. vieram aqui fundar Resende como tropeiro de mula. Uhum. Para alimentar as plantações de café era importante mula. Então o gaúcho importava mula. Pra cá, né? E a Princesinha do Vale? Por que que Resende tem o apelido de Isso Princesinha? é uma questão, uma convenção. Hum. Uma convenção. E eu acho que merece esse título. É uma cidade muito bonita, tem tudo. Essa mata, Itatiaia, enfim, essa montanha. Eu acho muito lindo. Porque tem uma história da fundação que Resende primeiro foi vila. Não tem uma história dessa? Foi. E aí depois que vira cidade, e aí que vai se transformando. Em 1848 foi elevada a cidade. Uhum. Que é comemorado até hoje isso. É comemorado até hoje. Né? E quem veio foi um herdeiro de um bandeirante que recebeu como doação criar uma cidade. E ele escolheu Resende. Ao invés de escolher lá embaixo aquela do... São João Marcos. Hein? São João Marcos? São João Marcos? Isso, São João Marcos. Edgar. Que dizia o Conde de Resende que era um bando de fascínoros e preguiçosos. Mas e os livros aí, a lista aí? Vamos lá, coronel. Dr. João Azevedo Carneiro Maia, um grande historiador, o primeiro. João Maia, né? É o João Maia. João Maia. Tem até a primeira escola de Resende. A primeira é o nome história. dele, né? Eu escolhi ele para ser patrono da Academia Resendense de História quando eu fundei. Eu tenho um trabalho sobre ele. Resende, como estudar a sua história. E tem Resende e seus historiadores, que eu resgato tudo o que eles fizeram e ensino quem quiser como que vai estudar a história de Resende. Então, Resende tem uma história, uma base muito boa. Foi construída no passado por uma série de historiadores cujo trabalho eu analiso. Né? Então, Resende segundo seus historiadores. Quem quiser. E tem outro, como estudar e pesquisar a história de Resende. Estou dando todas essas dicas. E isso aí tá tudo na internet? Está tudo na internet. Olha que legal. Resende Filhos Ilustres. Pessoas Do importantes que saíram daqui. também. Quem, por exemplo, coronel? Puxa, É pedir demais? Cite-me pedir 19. demais voltar. Anália Franco, que é a dama da Anália educação. Franco é uma A dama da educação no que Brasil. foi né? eu que defendi, porque estavam não considerando. É mesmo? Ela foi em São Paulo. Lá, o bairro do Tatuapé, lá tem um shopping exatamente, Anália pois Franco, tem a Então, Avenida foi Anália uma Franco. grande pessoa. Lá o pessoal dá ênfase, deu Certo, ênfase. certo, Né? mas estava esquecendo aqui? dela. Ela saiu daqui meio doentinha, não foi? Tem Ó. uma história dessa. Ela foi embora meio doente, teve uma época que teve febre amarela, não uma lembro. poetisa. Mas eu não recordo agora os que eu fiz. Um deles é o Augusto de Carvalho, que é o pai do ex-prefeito Noel de Carvalho. Seu Augusto Carvalho. E por aí vai, mas que eu não agora. Mas tá no livro, quem quiser lê lá, Tá né, no coronel? livro, Isso quem aí. quiser.
Resende, a criação, instalação do município. Resende, segundo os teus historiadores, já falei, os 250 anos do descobrimento do Rio Grande de Resende. Tem a penetração e devassamento do Vale do Paraíba, que eu tenho livros sobre isso. Então, conto como é que foi. E Resende tem por padroeira Nossa Senhora da Conceição. Que, aliás, sexta-feira é o dia da padroeira. Por quê? Porque ela era ligada ao exército. Tudo que é cidade que teve fundação com origem, fundação com base militar, tem para padroeira a Nossa Senhora da Conceição. Mesmo? Que é o caso da minha cidade natal também, que foi uma fundação militar para prevenir uma invasão espanhola. E aqui Resende foi um oficial lá que veio de Jacareí. Não me recordo o nome dele, que é muita coisa. Deixa eu ver se tem mais outro. Coronel, mas já tá bom, né? O senhor já Hein? escreveu bastante coisa, né? Muita coisa, e Meu não é Deus. só isso aqui. Eu só apenas alinhei. Elencou alguma alguns coisa. aqui que... Isso tudo está na internet, no meu site. Meu site é www.ahimtb.org.br. ahintb.org.br. Eu já escrevi 188 livros que estão na internet. Hoje eu sou o maior historiador brasileiro de todos os tempos, pelo volume e variedade de assuntos. Escrevo sobre tudo que é assunto. Sou também o maior historiador do Exército da MAN e acredito que de Resende também. E da minha cidade natal, que é Canguçu, no Rio Grande do Sul, onde eu escrevi muitos livros e fundei uma academia de história, Canguçuense de História, que Resende e a de Itatiaia eu fundei com base no mesmo princípio dela. 188 livros. Você escreveu quantos? Quantos? Quantos livros você escreveu? Meio. Meio livro. Eu tenho uns livrinhos que, quando eu era criança, o colégio fazia. Você lembra? Então, esse eu Tinha isso aí. Tinha. Isso aí eu tenho aos Eu montes. fiz um gibizinho uma vez. Sabe? Isso aí eu tenho aos montes. Fiz uma redação da quinta série. E a história, né, Coronel? A pessoa que deixa qualquer tipo de história, porque a história ela fala muito, não só sobre um lugar, sobre uma pessoa, sobre. E é importante a gente não deixar isso aí, né, morrer. E o livro dá uma eternizada também, né? Porque ninguém vai ficar para sempre, a gente morre. Principalmente estando na internet. Pega o teu celular ou o teu computador, não precisa ir à biblioteca. Quantas vezes precisei de um livro que estava numa biblioteca distante, não podia, nem havia meio para consultar. Então a era digital resolveu tudo isso aí. Eu estou com 92 anos. E Isso tudo? tudo. Mesmo, Coronel? O senhor Tudo. está bem demais, velho. Acho que estou bem Opa, demais. saúde, Quero sempre. ver se chega ao 100. Quer fazer o centenário, velho? Quero fazer. Mas chega, com certeza. É a minha Fácil, Coronel, intenção, fácil. não sei. Com certeza. O Abud, o senhor chega a 100, o Abud não chega a 35. Eu tô difícil. Tô indo. Ô, né? Coronel, o senhor é um grande historiador de Resende. Eu queria saber do senhor qual é a relação que o senhor teve e tem com os historiadores de Resende. Por exemplo, Tive muita. o falecido Claudiano Rosa, Pai do Aleu, Claudiano. que é um grande historiador. Privei com Itamar Bope, que é um gaúcho. Privei também com Ney Paulo Pinto Panizuti, que foi um gaúcho também, historiador. Eu estou lembrando ele pelo Ele sobrenome. deu uma força muito grande para a história de Resende, preservação de documentos, inclusive os livros de João Maia, foi ele que providenciou a publicação, a republicação, né?
E qual é outro? São Júnior Rosa também, muita entrevista eu dei para ele na Rádio Presente. Ele tinha um programa sobre bandas, programa talvez dos únicos no Brasil, eu acho que só dois, um deles é. Isso terminou, né? Então, é isso. Nessa rádio também, na outra rádio, como é? Qual? A AM. A AM? Agulhas Negras? A AM. Agulhas Negras. A Rádio Agulhas Agora, Negras. Agulhas Negras também tem muita Saudosa Agulhas entrevista. Negras. Então, eu nasci para fazer história. E tenho essa idade, eu acho que por isso, que eu não tenho frustração. Agora estou fazendo um livro com meus conterrâneos que se destacaram e se destacam. Relaciono todos eles lá, que tiveram alguma projeção. E vem cá, coronel, a sua pesquisa, o senhor utiliza da internet? Como é que o senhor faz para pesquisar isso Uso tudo muito. hoje? Porque antigamente não tinha jeito, mas hoje... Hoje eu pesquiso muito na internet. Faço aquela consulta no Google, né? Muita ilustração eu pego ali para fazer. Mas antes era conhecimento, domínio de fontes de história. O historiador precisa ter um domínio, saber onde é que está. Isso eu tinha. Fontes de história militar, vim estudando a literatura militar, grandes. Então essa coisa tu vai acumulando. Chega na hora, tu sabe onde procurar. Ô, coronel, a gente vai fazer uma pausinha, que tem que pagar o bloco de 7 horas. Você fica mais um bloquinho para a gente conversar mais um pouquinho. Hoje recebendo aqui o coronel Cláudio Moreira Bento, historiador, pensador militar, memorialista, jornalista, escritor também. Você vê, botou uma lista aí de livros de opções. Para quem gosta de história, ele tem tudo isso no site dele, que é o site www.ahimtb.org.br. Tem tudo lá para você conferir todo esse conteúdo que ele adquiriu aí, adquire em toda uma vida dedicada à história de uma maneira geral. A gente volta já conversando e batendo mais papo com o Coronel Bento aqui. Exatamente, Brasil! Olha só, essa sigla aí... É a melhor programação, Real FM! Proporcionar Sempre nos surpreendendo. a personificação do conhecimento, como é o nosso querido Coronel Bento, que está aqui hoje falando de história com a gente, história militar, história de Resende, história... O que seria de nós se não fosse João Saboia? Saboia é sempre maravilhoso. Ele me bota umas furadas de vez em quando, que eu vou contar aqui ainda, mas isso, hein? não é o caso hoje. Saboia é gente Tá boa. resmungando lá. Né, Saboia? Saboia, se você fosse fazer uma pergunta para o nosso querido Coronel Bento, qual seria ela, hein? Você pode, por favor, expressar aí o seu momento? Seu Eu conhecimento. vou aproveitar Tem aqui como? o coronel, né? Pois não. Que é a cabeça mais culta aqui da... 92 anos e tá 92 muito anos. melhor que eu. Se perguntar o que eu almocei hoje, eu não lembro. Agora eu vou fazer uma pergunta séria. Não, mas é Coronel. lógico, esse programa é sério, Saboia. Coronel, o senhor música, acha que calma, o Brasil música tem jeito? Ih, ó. Olha, Essa é uma direto, hein? pergunta que eu fujo a ela, que é muito complexa. Toma. Não, Não tem? Não, Não ou não responde? Resposta. eu faço o meu trabalho para que tenha jeito, agora que cada um faça o seu. Muito bem, coronel. Então, deixa eu melhorar a pergunta do Saboia. Não que tenha sido ruim, Saboia. Falando de história, meu querido Coronel Bento, como contar os tempos atuais para a geração futura na Isso história? aí depende de historiadores do futuro. Se forem sérios e fizer uma análise das fontes históricas primárias direitinho, sim. Mas se for interpretar a história do jeito dele, de modo político, sem isenção, não sei como é que vai ficar. E outra Eu coisa... tenho grande esperança. Tem mesmo, Coronel? Grande esperança que esse mas momento que nós estamos vivendo, que entre para a história. Existe
como historiadores competentes e isentos que façam um julgamento sereno para analisar esses momentos, que eu acho que vai ser muito difícil analisar esse momento. Mas por mais que sejam poucos, eu acho que complexo. é muito complexo, tanto que o coronel pulou fora. Eu também pularia. Muita gente enxerga em Paulo Freire que ele joga para um lado e no ensino, né? Ele foi sempre tendencioso e é por isso que o nosso ensino ele é retrógrado. Eu acho até, coronel, que as pessoas hoje estão muito interpretativas também, ao invés de só ir pelo fato em si, né? Como o senhor disse, interpretam muitas vezes politicamente, às vezes por alguma situação que não tem uma isenção. Mas isso não é novo, porque a gente ouve falar de fatos históricos, né, antigos, e que na escola passa de um jeito, mas dizem historiadores que não foi muito bem assim. Isso realmente existe ou isso é balela do pessoal? Então, o historiador tem que basear em fontes primárias, autênticas, fidedignas, né, e íntegras. Se não fizer isso, nós não temos história, temos história falsificada. E qual a diferença? História e história? História não é história, é falsificação, é manipulação. História, é coisa isenta, verdadeira, dentro da interpretação de um contexto, vamos dizer, nacional. Como que se comporta aquele povo, enfim, é complicado. Quando o senhor fala, coronel, em fontes primárias, o que seria isso exatamente? A primeira fonte, quem primeiro disse, é autêntica, não é mentirosa, é íntegra, não é só um pedacinho dela, é fidedigna, merece fé. Isso que o historiador, para fazer a história descritiva, ele tem que se basear nisso, nesses princípios. Se não se basear, vai dar uma coisa errada. Vai dar manipulação, que é muito comum também, principalmente do ponto de vista político. É mais difícil ainda. Agora, falando em fonte primária, como ter cuidado disso, coronel, hoje nos tempos de internet? Porque hoje, na internet, o pessoal posta o que quer, todo mundo é fonte, todo mundo tem conhecimento. Como é que o senhor hoje tem esse cuidado nessas pesquisas que o senhor faz para, de repente, não... Depende da competência e honestidade do historiador fazer um julgamento. Existe um processo que se aprende nas faculdades. Como chegar à conclusão que aquela fonte é fidedigna, autêntica e íntegra, que não falta pedaço. É isso aí. É complexo. É muito técnico, de repente, isso que eu procuro fazer isso, né? E basear em fontes primárias. Não é à toa que tem 188 livros escritos. Muita coisa. Não é para qualquer um. Já não tive é discussões sobre isso, né? A pessoa usar fonte secundária, terciária e discutir com ela que ela estava errada, porque não tinha uma fonte primária para justificar. Enfim, venci. Com uma descoberta que eu fiz da Real Feitoria do Linho Cânhamo, do Rincão de Canguçu, na minha terra. Então fica aqui, não, porque o fulano disse que a tradição não é história, não é fonte primária. Precisa um julgamento muito sereno para concluir que a tradição pode ser uma fonte primária. O senhor estava falando do site, coronel, que o senhor está postando alguns livros lá, o senhor até passou o site para a gente, mas essa sigla que é o seu site, ela tem um significado, né? A gente estava até conversando isso aqui fora do ar. Academia de História Militar Terrestre do Brasil, HIMTB. Eu sou fundei aqui na AMAN, Academia de História Militar Terrestre do Brasil. E desenvolvia lá na mão durante 25 anos. Em 2019 fui obrigado a extinguir por falta de recursos. Cancelaram um contrato que eu tinha,
que eu usava para isso, a Propex me apoiava e me deixaram tiraram a escada, ficaram com o pincel na mão. O que eu fiz? Fundei 5 academias de História Militar Terrestre para dividir as tarefas. Uma no Rio de Janeiro, uma aqui em Resende, outra no Rio Grande do Sul, outra em São Paulo e outra em Brasília. E a de Brasília dei o nome de Marechal José Pessoa, que foi um homem importante na construção de Brasília. E ele foi esquecido. Ele entregou um projeto pronto de Brasília. Aí chegou o Juscelino, então modificaram, mudaram de nome, ficou outro, esqueceram ele. Por isso eu fundei essa academia de História Militar Terrestre em Resende com o nome de José Pessoa, do qual eu sou biógrafo também. Foi o homem que idealizou a Academia Militar das Agulhas Negras. Uma personagem modelar como chefe. Uhum. E a história tem esse papel também, né? De repente, valorizar as pessoas que o tempo apaga, né? E tirar do esquecimento. Né? Realmente, politicamente, às vezes a política escanteia alguém. É um homem de valor, mas as condições políticas escantearam. Então eu gosto de buscar analisar e valorizar e restaurar. Também. E valorizar. O Coronel Bento, o senhor, nesses anos todos dedicados à história, já tem um conhecimento absorvido, não tem a menor dúvida. E eu não sei nem se vai ser possível o senhor responder essa pergunta que eu vou fazer agora, por ser muito pontual, digamos assim. Se eu fosse elencar uma figura importante na história do Brasil, a primeira que vem à tua mente, quem seria? Duque de Caxias. Por quê? Duque de Caxias, porque ele foi o que salvou a integridade do Brasil. Ele, como chefe, o Brasil estava se esfacelando, cheia de revolução no Maranhão, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, na minha cidade. Ele foi e pacificou tudo. E passou a história como pioneiro pioneiro abolicionista. Na paz do Rio Grande do Sul, ele assegurou liberdade para os escravos que lutaram como soldados farrapos em defesa da sua liberdade. Ele libertou, pouca gente sabe disso. Então fica agora mesmo estão querendo remover a estátua. A estátua no Rio. Ele foi um homem que sempre teve uma consideração para índios e para negros. Soldados dele se despediam. Um alemão que criticou que ele foi se despedir de soldados negros quando veio do sul. É esse o homem que querem, numa ignorância total, querem reescrever a história, acabando com a imagem dele. Não sei se vão conseguir. Ele caiu nesse esquecimento. Ele caiu também nesse esquecimento que a gente falava anteriormente. É uma das figuras importantes. Não, ele é muito cultuado. Ele é o patrono do exército. Sobre ele eu já escrevi livros. Mas isso dentro do meio exército, do meio militar. E fora do meio militar, ele também é cultuado? Eu acho que também, porque ele foi chefe do gabinete de ministros 2 vezes. Do Dom Pedro II, era o braço forte do esteio da monarquia, o Duque de Caxias. E se ele tivesse vivo, não sei se teria saído da República. Será que não, Coronel? Ô, Coronel, vamos supor uma situação. Um domingo para segunda, acorda todo mundo com Alzheimer. Acabou. Domingo para segunda, hipoteticamente, acorda todo mundo com Alzheimer. A história acabou. A memória acabou. O que o senhor acha que aconteceria com a humanidade? Não acaba porque tem registro. Mas só supostamente. Vamos supor, Coronel. Uma brincadeira aqui, uma hipótese. O que você acha que aconteceria com a humanidade? Sem história, sem registro, sem absolutamente nada. Estava perdido. Ia se terminar. Em pouco tempo, extinguir a raça humana. Que a gente não imagina. É impossível. Não vai acontecer. Não sei também, talvez, né?
A gente não pode duvidar de nada nos dias de hoje. Vai que isso... Olha só, Bud. Fala aí, ô Saboia. Olha só, eu queria saber do Coronel o seguinte: o Coronel é um exemplo de uma pessoa que estuda e que passa a história para as pessoas que vêm aí do futuro, né? Então, aqui em Resende, nós temos um esforço, uma tentativa de fazer uma instituição em nome do historiador popular, o Claudionor Rosa. Então, o Luciano, filho dele, é um camarada que merece todo o crédito por estar trabalhando para Resende, para a cidade de Resende, para o povo de Resende. O que o senhor acha desse tipo de iniciativa, Coronel? O Claudionor Rosa eu conheci. É o único tipo de historiador popular que eu conheci até hoje. Nós, os historiadores, começamos a destacar os grandes nomes. E ele destacava o povo, as danças populares. É esse a vantagem que ele tinha. Cultuava a história do povo e não das grandes personagens. É isso aí. E era uma figuraça, né? O Alê era fã. O senhor respondeu inveterado. É isso daí mesmo. Inveterado. Vou chorar. Fala do Claudionor, o Alê chora, né? É verdade. O Alê chora. Eu não estou lhe ouvindo muito bem. Eu estou falando que o senhor descreveu o Claudionor como historiador perfeitamente. O Alê teve uma proximidade muito grande com o Claudionor. Eu acho que ele era um historiador popular. Muito popular. Vamos resgatar danças populares, aquelas coisas. Carnaval, né? O folclore, é isso aí. Folia de Reis, Carnaval, tudo. Ele apoiava isso tudo. Ele trazia tudo. Como nós temos um historiador social aqui em Resende. Historiador social, o que é? Cronista social, acho que é o maior de Resende, que é conhecido como Machadinho. Machadinho, amigo nosso. Esteve aqui já no programa, Machadinho. Ele já esteve aqui no programa, Machadinho. Eu fiz agora Aliás, ele quer voltar aqui. Um vídeo com a vida dele. Tá é mesmo? Internet é também. Mesmo, Coronel? Tá net. Que legal. Pô, ele produz bastante coisa também. É uma das pessoas mais bem informadas da sociedade. Até hoje, Coronel? Até hoje. Ele teve aqui, ele contou umas coisas pra gente. Ele sabe que, olha, tudo, Machadinho. Falou do Saboia, inclusive, viu, Saboia? Tô brincando. Falou que tem umas conversas assim aí. Tô brincando, Saboia, não falou nada. Você ficou meio com medo. Gelou. Eu vi não, Saboia. Subiu a espinha aqui, ó. Você pegou o galinho do tempo dentro. Aliás, o nosso querido Machadinho, que nos revelou há mais ou menos um ano e pouco atrás, quando ele esteve aqui no programa, que existe uma rua lá no Limeira. É verdade. Que só tem corno. É verdade. Olha isso. O Machadinho, quando esteve aqui no programa, ele falou que tem uma rua no Limeira que só tem corno, chifrudo. Só Cornélio. Só mora cornioso lá. Ele sabe tudo. Sabe tudo. Ele falou. Ele sabe tudo. Nós pedimos o nome, mas aí ele não quis revelar. Ele falou, não, aí é demais, depois o processo vem, a gente não vai ter. Ele sabe muita coisa dos porões. Eu fiz uma frase pro Machadinho. Fala. Eu sempre encontro com ele e falo: Machadinho, corta essa. Boa. Tá vendo? Boa. Corta essa, Machadinho, porque senão não Qual a dá. nota ali? Muito bom. Nota Fá. Ele tem uma mesa no Cospe Grosso que reúne todos os Isso, exatamente. Ali fica todo mundo. Deve Chegou ser a uma fofoca frequência. Ele só não paga, viu? Hein? Ele só não paga. As pessoas que têm que pagar. Ele tem que começar a pagar pra ele gente. já pagou o serviço. Muito bem. Coronel, um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter vindo compartilhar esse conhecimento com a gente. Realmente, a gente precisa valorizar a história, não só da nossa cidade, mas do nosso país. E pessoas como o senhor realmente são de extrema importância para que isso se mantenha e para que se estimule também
esse tipo de conteúdo que hoje está tão, né, tão, acho que pouco valorizado, que merecia um valor muito maior. E é o que a gente busca fazer aqui no programa também, por mais que a gente leve com bom humor, leve com brincadeira, mas receber pessoas da sua estirpe é o que a gente precisa também e é o que a gente faz, busca pelo menos fazer aqui no programa. Foi realmente um grande prazer te conhecer e te ter aqui no programa hoje. Tá bom? Foi um grande prazer ser entrevistado por vocês, tá? Espero ter acrescentado alguma coisa, inclusive nos ouvintes, né? Mostrar que a história está numa decadência muito grande. Não sei explicar o que é. Diminui sensivelmente as vocações de historiadores. Não sei se o pessoal apela no Google, que tem muita coisa lá, não sei. Eu fiz a minha parte, cumpri o meu dever. Tenho um livro no meu site, quer dizer, meu legado historiográfico civil e militar. Não vivi em vão. Isso é que é o mais importante de tudo. Então, e quem quiser acompanhar tudo isso, qual que é o site, Coronel? www.ahimtb.org.br. Tem vários conteúdos lá. Tenho diversos vídeos com meus livros lá, sobre Resende, sobre Amã, sobre o Exército, sobre o Rio Grande do Sul, sobre Canguçu, minha terra natal. Muito bom. Muito bom. Continuo fazendo. Isso, porque se parar esse também... aqui eu vou botar. Qual que é o último que está saindo aí, Coronel? Como? Qual que é o último livro que está saindo? O que eu estou fazendo... Não o último, mas o último lançamento, digamos. É o último que eu estou trabalhando, é Resende e seus historiadores. Importante. Muito obrigado, Coronel. Quando ficar pronto, queremos o senhor aqui de volta. Exatamente, para contar mais para nós. Beleza? Um grande prazer tê-lo aqui, Coronel. Obrigado. Volto sempre. Conversamos com o Coronel Cláudio Moreira Bento, historiador. Uma aula, né? Uma palestra maravilhosa aqui nesse programa. Ficamos felizes como temos convidados nesse nível aqui com a gente. Um prazer, Coronel. Obrigado. Até a próxima, tá? E a gente, volta já. Faturar, né? Vamos faturar Brasil.